Isso é um vídeo que ilustra apenas aquilo que o olho humano consegue enxergar, biblicamente falando. Mas a proporção da gravidade dos acontecimentos mundiais, não é, separadamente no Brasil, numa cidade apenas, isso será mundialmente ao mesmo tempo. Então, a gravidade dos acontecimentos, o olho humano, a visão humana, a visão que nós temos do Apocalipse, é muito minuta, é muito pequena, diante das realidades e das revelações bíblicas. Por isso, daí a necessidade premente de nós estarmos prontos, de nós estarmos preparados. Por quê? Porque ele poderá chegar de improviso, ele poderá chegar a qualquer momento, e ele virá no momento de comodismo espiritual, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele virá em tempo de apostasia. O que é apostasia, pastor? É a negação da autêntica fé em Deus. Ele vai chegar num tempo de mornidão espiritual, quando as pessoas estão na igreja, mas não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a sua palavra. São pessoas desobedientes, obstinadas. Ele virá nesse tempo. Eu vou mostrar ainda, Deus tem me despertado para estar falando sobre esses assuntos apocalípticos, assuntos escatológicos, não para pôr medo na igreja, não para assustar vocês, mas para despertar a mente de vocês para se preparar para esta realidade, o arrebatamento da igreja. Eu sei que tem crente que pensa assim: não, pastor, se eu não subir no arrebatamento, eu subo depois, eu fico para a grande tribulação, aí eu já sei que vem o decreto da besta, eu não vou aceitar o número 666, que é a marca da besta. E aí irmão, se você agora, com as provações, com as coisas que são medíocres, insignificantes com relação às que acontecerão depois do arrebatamento, você já não aguenta, você já abre mão de tudo, você não tem compromisso com Deus. Imagine quando você receber um decreto que você não pode comprar ou vender, se não receber o número da besta. Você não compra e nem vende. Você não pode ter acesso a nenhum supermercado e efetuar as suas compras e passar no caixa e pagar, ou seja, em dinheiro ou em cartão, se não receber o selo da besta, que é uma marca satânica, é uma triunidade. Quando se fala 666, 6 é o número do homem, é uma triunidade satânica. Eu vou ensinar ainda aqui, eu estou esperando o povo tomar gosto no estudo da palavra, para que você dê importância a esse preparo espiritual e, sobretudo, você esteja devidamente preparado para o rapto. O que é rapto? É traslado, porque Jesus vem para trasladar a igreja. Você está pensando que Jesus, quando vier arrebatar a igreja, ele vai vir com estrondo, com barulhão? Não, ele virá silenciosamente. A Bíblia diz assim,
que é num abrir e fechar de olhos. Ninguém vai ver. Só os salvos desaparecerão e vai acontecer o que você viu nesse vídeo. Aí começa um avião cujo piloto era cristão, e aí o avião cai, porque o piloto desaparece. Às vezes o copiloto também é cristão, desaparece os dois. Está alguém dirigindo um carro ou um ônibus e de repente o motorista é cristão, ele é arrebatado. O ônibus sai governado da pista e milhões de gente, não é mil não, é milhões de gente vai morrer no dia do arrebatamento. De tantos acidentes que irão acontecer no mundo. Vai ser a maior notícia. A maior notícia. Então, qual é a nossa atitude diante de tudo isto que virá ao mundo? A palavra de Deus diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Preste atenção, Jesus coloca a sua volta como fato eminente. Ele coloca a sua vinda, a sua volta como fato eminente. Daí é o assunto mais importante hoje que nós devemos falar às igrejas. Mais importante do que pregar prosperidade para a igreja, falar do evangelho triunfalista, falar do evangelho da prosperidade, da barganha, que a pessoa vem para a igreja apenas para melhorar a sua vida, financeiramente falando. A importância de se falar da volta de Jesus, irmão, é muito grande, é mais importante do que as cotações do dólar em outras nações, mais importante do que uma descoberta de cura mesmo, definitiva, para o coronavírus. Muito mais importante do que isso. Isso aí é conto de fadas até. O assunto da vinda de Jesus é o assunto mais importante da atualidade. Não é mais apenas uma promessa. Não, nós estamos vivendo numa esfera de realidade. De realidade. Eu até sinto que a igreja já está subindo, só ninguém está vendo. Sabe quando você vai até o supermercado e você fala: poxa, comprei o feijão a semana passada, estava 6, agora está 8. Poxa, está subindo, eu só trouxe 6 aqui. O que está acontecendo? O dinheiro não está subindo. E você esquece que a igreja já está como que subindo. A igreja já está como que suspensa. Jesus já está voltando. A igreja está como que subindo também. Não é só a gasolina que sobe, a mercadoria que sobe, as coisas estão subindo. A igreja, ela já está, espiritualmente falando, como que suspensa. A igreja está assim. Então, escute bem isso. Não é apenas mais uma promessa, mas o próprio Filho de Deus, ele fala com clareza que sua segunda vinda está próxima. Ele fala com clareza. E a gente vê isso nas Escrituras inúmeras vezes. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. A gente vê inúmeras vezes, a gente vê com clareza. E nesse versículo de Apocalipse 22:7, ele diz claramente para a igreja, não era para o mundo. Ele está se dirigindo a uma igreja. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Escute bem isso. A primeira manifestação de Jesus foi predita pelos profetas
e cumprida com precisão. Você vê tudo o que falou a respeito da vinda do Messias, isso foi cumprido com precisão. Chegou a falar do jumentinho lá em Isaías, que o Messias vinha montado num jumentinho. Cumpriu-se, olha para cá, na íntegra. Cumpriu-se na íntegra. Por quê? Porque todas as manifestações de profecias predita pelos profetas cumpriu-se com precisão. Contudo, nem mesmo os estudiosos das Escrituras percebem que se tratava do Messias. Eles não sabiam que se tratava do Messias, até porque Israel esperava o Messias, mas que viesse como rei. Por isso que está escrito na Bíblia, que Jesus veio para os seus, mas os seus, que era Israel, não o receberam. E isso chegou até nós. Aí diz, e todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, quanto a nós. Então escute bem isso. O mesmo pode acontecer na segunda vinda de Cristo, quando voltar para buscar a sua igreja. Pode acontecer que mesmo que está escrito aqui as profecias bíblicas, mas passar, Carlos, batido diante dos olhos de muitas pessoas, até de cristãos. Não tem pessoas na igreja desapercebidas, descomprometidas com Deus. Vai na igreja ou vem na igreja quando quer, ou se vem na igreja todos os dias, mas perdeu a essência, a validade do amor cristão, sabe? São pessoas obstinadas, são pessoas voltadas para as coisas deste mundo, são pessoas que já não vivem a fé, que já não vivem o primeiro amor. Quando Jesus se manifestou àquela igreja, eu tenho uma coisa contra ti. Mas qual é? Que perdeste o seu primeiro amor. Então você vê da importância da gente estar não apenas na igreja. Porque Jesus, ele não vem buscar a igreja visível. Não, pastor, mas ele não vem, não está escrito que ele vem buscar a igreja, mas a igreja que Jesus vem buscar não é as quatro paredes. Jesus vem buscar a igreja invisível. Todos nós aqui que estamos aqui hoje, fazemos parte da igreja visível. A igreja visível, ela é composta de pessoas. Você conhece um, você conhece outro. É a igreja visível. A Bíblia não diz que a igreja visível vai subir. A Bíblia diz que a igreja invisível que vai subir. Daí, muitos serão decepcionados no dia da vinda de Cristo. Por quê? Porque não estão devidamente preparados para encontrar com Jesus, ou seja, não tem uma vida de obediência à palavra, não tem uma vida de santidade, não ama a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Então, não adianta, é só ser religioso, mas não pratica a palavra. E Tiago escreveu dizendo, não seja apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. Então escute bem, se não estivermos atentos, podemos ser surpreendidos com o retorno de Cristo. Olha o que diz a Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 1, capítulo 2, verso 28. Olha o que diz a Bíblia. Primeira Epístola de João 2 e 28. E agora, filhinhos, olha a maneira que o apóstolo João se dirige à igreja. E agora, filhinhos, permanecei nele. Não adianta você estar na igreja, mas você não está em Cristo.
Não adianta você estar na igreja, olha para cá, e você não obedecer a palavra através do seu pastor, dos pregadores que com temor e tremor vos anuncia a palavra. Ah, pastor, mas eu tenho que obedecer a homem? Tem, a Bíblia diz, depois você volta aqui, Hebreus 13 e o versículo de número 17. O que diz a Bíblia? Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então veja bem, volta para lá. Por que a gente tem que permanecer nele? Porque se você, no momento do arrebatamento da igreja, você apenas está na igreja, mas você não está em Cristo, apenas você é mais um religioso, mas você não obedece a essa palavra, sabe o que vai acontecer? A sua decepção será tão grande, porque vai ter gente da sua família que vai subir, vai ter gente que sentava do seu lado, porém diferente de você, vai subir, e aí você fica. Aí aqueles que ficaram, vai chegar para você e dizer, ó, poxa, mas você estava na igreja todo dia, hein? Você não perdia culto. Mas era simplesmente um religioso. Não estava em Cristo, não obedecia a palavra. Sabe qual é o meu maior temor? É Jesus vir e eu ficar. Esse é o meu maior temor. É o meu maior temor. Então, às vezes eu engulo sapo. Eu ouço coisa que não era jamais para ouvir de pessoas que eu amo. Eu ouço as coisas que muitas vezes me faz mal, mas eu estou me arrastando. Aleluia. Eu estou me arrastando para não perder o meu lugar na eternidade. Para não perder a minha salvação. Eu estou me arrastando. Pastor, mas o que o senhor quer que eu faça? Faça o mesmo, pague o preço por você, os que estão à sua volta. É isto que a Bíblia nos ensina. Olha o que está escrito, gente. Quem não sabe, até criança da escola sabe o que está significando esse versículo. Olha aí, e agora, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Nele quem, gente? Em Jesus. Não é fácil? Quer ver? Eu te dar. Você vai interpretar esse versículo do jeito de você. Você não precisa nem concordar comigo. Nele, Cristo. Vamos à outra parte. Para que, quando ele se manifestar, pastor, quando vai ser esta manifestação? No dia do arrebatamento da igreja, meu filho. Você sabe disso. Quando ele se manifestar, nós tenhamos o quê? Confiança. Nós tenhamos o quê? O que é confiança? Olha para cá. Absoluta certeza. Absoluta certeza. Se é algo que eu tenho certeza, é da minha salvação. É da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que Deus se agrada daquilo que eu faço e da maneira que eu faço. Eu tenho certeza que Deus se agrada do meu zelo que eu tenho pela sua obra. O que eu não tenho certeza da salvação da minha esposa, porque a salvação é individual, é ela que tem que ter certeza disso. Eu não tenho a certeza eu tenho certeza de mim, porque a salvação é individual. A Bíblia diz lá em Ezequiel que a salvação é individual. Ninguém salva ninguém. Mãe não salva filha, pai não salva filho. Não, a salvação é individual. Agora, quando ele se manifestar, eu e você como cristão, nós temos que ter o que está escrito ali? Confiança. Absoluta certeza. E olha depois dessa palavra confiança. E não sejamos
confundidos por ele. Ele quem? Ele quem? Jesus, na sua vinda. O que você entende? Ser confundido por Cristo na sua vinda. São pessoas que pensam porque está na igreja, que estão preparadas, mas não obedecem a palavra, não vivem a palavra. Elas pensam que vão subir, quando na verdade vão ficar, porque não estão obedecendo, olha para cá, a palavra. Gente, se a gente não obedecer esta palavra, nós somos apenas um religioso. Tão somente isso. A palavra de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. A palavra. Então, olha para cá. Nós não podemos ser confundidos por Cristo na sua vinda. Confundido por Ele, confundido por Cristo. Aí você pensa, olha, eu estou pronto para subir, eu estou pronto. E aí você não está, e muitas vezes você pode ser surpreendido pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que vamos falar agora. Perguntas para nossa reflexão. Algumas perguntas para nossa reflexão. Não é uma ironia o fato de que quanto mais tempo passamos aqui, mais fácil é perder o entusiasmo pela volta de Jesus. E no entanto, quanto mais tempo passarmos aqui, mais perto chegaremos desse evento. Isso não é fato? Que quanto mais tempo Jesus demorar para arrebatar a igreja, você sabia que mais perigoso é para nós? Porque hoje, olha para cá, você está na igreja e está firme, mas amanhã você pode se desviar, sair fora do caminho, se atrair pela aparência desse mundo, você sair da igreja, você perder, abrir mão da sua salvação. Então, quanto mais tempo demorar para Jesus voltar, mais dificultoso é para mim e para você entrar no céu. Eu pergunto, antigamente o povo não era mais crente do que é no dia de hoje? Eu sou crente ou cristão há mais de 40 anos. Você não imagina o temor e tremor que as pessoas tinham no coração. Pecar, quando elas pecavam, elas não vinham na frente da igreja sem lágrimas nos olhos pedir perdão, não. Elas vinham se arrastando. E eu me lembro que naquele tempo, as pessoas que cometiam algum delito, não podiam entrar em culto de oração. E eu vi muitos lá para fora, porque era o ensinamento da igreja, lá no portão querendo entrar na igreja, chorando lá fora. Eu via gente ajoelhada lá fora, tá? Lá fora, querendo entrar para o culto de oração, e o pastor não deixava, porque a doutrina era dessa forma. E o povo, quando pedia perdão, era uma glória na igreja. Olha, essa pessoa se arrependeu dos pecados e veio e voltou para a igreja. Era uma festa. A Bíblia não diz que a festa, quando um pecador se arrepende, havia uma festa. Não era como hoje, não. Então, quanto mais tempo demorar para Jesus voltar, irmão, mais difícil vai ser para alguém entrar no céu. Porque eu pergunto, a igreja está melhorando nesses últimos anos ou piorando? Quer ver? Faça uma autoanálise de você mesmo. Quando você aceitou Jesus como teu Salvador, você orava mais? Ou orava como hoje você ora? Você orava muito mais. Você perdia culto? Você perdia culto da igreja? Perdi demais, irmão.
dor de barriga, dor de dente, uma gripinha, fazia você ficar fora dos cultos? Não, vixe, não. Até hoje, estas coisas não me fazem perder culto. Eu subo aqui, a igreja nem sabe como está o meu estado. Às vezes eu tomei morfina para suprimir uma dor, mas eu estou aqui, se arrastando, mas eu estou. Sabe por quê? Eu faço isso não para mostrar para os crentes que eu sou religioso, mas que eu tenho uma meta. Eu me lembro da meta de Paulo. Ele diz, esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Eu estou prosseguindo, eu tenho uma meta. E ele, cujos olhos estavam fitos em Jesus. Eu estou aqui hoje. Tomei morfina para estar aqui. Pastor, o senhor está se abrindo assim, só para você que acha que pastor é semideus, é super-homem, que não tem problemas, que não tem dificuldades. Mas eu estou aqui. E eu estou aqui para servir a Deus e aos irmãos. Então, escute bem isso. Olha o que diz a Bíblia. Lucas capítulo 12, versos 46 ao 48. Olha o que diz a Bíblia. Virá o Senhor daquele servo, ou virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora em que não sabe. Virá o Senhor deste servo. O dia que ele não sabe e a hora que ele não espera, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. Aí está falando servo. Se é servo, é pessoa religiosa que está na igreja. Sim ou não, irmão? Servo? Servo está na igreja. Só que o Senhor vem não para levar ele para o céu, vem para separá-lo. Você lembra que eu falei aqui que Jesus vem para separar os bodes das ovelhas? Porque estão juntos, tá? E os bodes sempre estão dando coice. Os bodes estão junto com as ovelhas. E ele vem fazer o quê? Separar os bodes das ovelhas. E aí, tá claro, gente, você tá lendo aí, você está vendo que não é invenção. Virá o Senhor do servo, no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. Olha o verso seguinte. E o servo que soube a sua vontade, ou a vontade do seu senhor, e não se aprontou, ou seja, o que é não se aprontou? Não se preparou para a sua vinda. É o contexto do assunto aí. Você pode ler depois o capítulo, você vai ver. Que não se aprontou, não se ataviou, não se preparou, não consagrou, não estava em comunhão com ele, estava vivendo uma religiosidade, vestiu a capa da religião, apenas não se preparou. O que vai acontecer? Esse servo que conhecia, que soube, por que soube? Porque está na igreja, irmão. Está na igreja. Podia ouvir a verdade. Estava na igreja. Soube, mas não se aprontou. Nem fez conforme a sua vontade. O que vai acontecer? Será castigado com muitos açoites. Agora você vê, por isso que esses dias eu disse aqui, que a condenação de quem conhece é maior do que os que não conhecem. E eu sempre digo que é melhor você não conhecer o caminho da justiça. Isso diz a Bíblia, Pedro falou sobre isso. É melhor você não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviar-se dos santos mandamentos que lhe foi dado. Ou seja, a condenação para quem conhece a palavra e desobedece
é maior, e a prova está aí. Quer ver? Mas o que não soube a vontade do seu Senhor, ele nunca foi crente. Ele não era crente. Ele não soube a vontade. Mas ele fez coisas dignas. Você sabia que às vezes a gente vai ter uma surpresa quando chegar lá no céu? Você vai encontrar lá um católico no céu. Pastor, mas isso é blasfêmia. Você vai encontrar um católico lá, que não adorava santa, imagem de escultura, que não vivia de aparência, mas que obedecia, mesmo estando num lugar horrível, difícil de obedecer a Deus, porque tanta idolatria, tanta coisa errada, mas ele estava ali por alguma circunstância, sabe, e ele estava ali e tal, mas ele fez coisas dignas. A Bíblia diz, coisas dignas de açoite. Com poucos açoite, ele será castigado. Com pouco, ele fez coisas dignas de açoite, mas poucas coisas, a Bíblia diz, será castigado. E qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se confiou, muito se lhe pedirá. Daí a nossa responsabilidade. Deus te confiou muito. Deus te fez saber muita coisa. Deus abriu a sua mente espiritual. Você compreende tudo muito bem. Deus vai exigir mais de você. Isto é sério. Daquele que conhece a vontade do seu Senhor, mas infelizmente não o obedeceu. O que mais? Por que Jesus ainda não voltou? Sabe que é uma indagação? Que essa pessoa diz, poxa, o mundo está tão horrível, tão tenebroso, por que Jesus não volta logo? Por que Jesus ainda não voltou? Irmãos, somos responsáveis por essa demora. Que isso, pastor? Espera aí. Você não posso concordar. O senhor está dizendo que nós somos responsáveis por essa demora? Sim. Olha para cá, sabe por que Jesus ainda não veio? Porque a igreja não está pronta. A igreja não se aprontou. Abra para você ver Apocalipse, capítulo 19, verso de número 7. Olha aí o porquê Jesus não veio. Quando a igreja se preparar, aí usa a linguagem noiva, né? A noiva, ou a esposa, em outras traduções bíblicas, esposa, ali diz esposa, aqui diz noiva na minha. Preste atenção, por que Jesus não veio hoje? Porque a igreja não está pronta. E Jesus gostaria de salvar todos. Então, quando a igreja se preparar, Jesus vem. Olha o que está escrito, regozijemo-nos. Isso é a chegada da igreja lá no céu, tá? É o momento que ela é arrebatada aqui, e aí chega lá, é introduzida no céu. Quando a igreja chega no céu, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Ou seja, agora nós vamos para a festa do Cordeiro. Por quê, hein? Porque a sua noiva se aprontou. Olha para cá. O que está acontecendo? Semelhantemente o que acontece num casamento. Num casamento, eu pergunto para você, quem chega primeiro no casamento? O noivo ou a noiva? Você já viu um noivo chegar atrasado para um casamento? Eu nunca vi. Não existe isso. Mas a noiva, eu estou cansado de ver. Até é um hobby delas, né? Parece que elas fazem isso até para dar mais comoção no casamento, não é? Parece que elas... Eu fui fazer um casamento aqui mesmo na Pedreira, e a noiva demorou
2 horas e meia. Como o lugar era bem apertadinho e não tinha como hoje ar-condicionado, era uns ventilador velhinho e tal, irmão, e o povo, a igreja estava empilhada de gente, uma família muito grande aqui de Agenor de Campos, e aí, irmão, 2 horas, e o povo suando e tal, aí o noivo lá. Aí o noivo começou a suar e passar mal. Aí a gente pegou uma cadeira e pôs para ele. Quase que eu falei o nome dele aqui. Aí eu chegava brincando para ele, eu dizia: rapaz, será que ela não desistiu não? Irmão, para que eu falei isso? Quase que ele desmonta. Quase que ele desmontou. 2 horas e meia. E pior, irmão, que foi o casamento mais longo que eu fiz, porque só 2 horas e meia gastou para a noiva chegar. E o casamento, menos de um ano, acabou. Eu não sei, porque parece, depois eu fiquei sabendo que ela chegou na porta da igreja, não sabia que se entrava e se ficava lá de fora, mas eu acho que pelo sofrimento do noivo, ela entrou, irmão, mas o casamento não vingou. Mas só para você lembrar aí, todos os casamentos, a noiva não chega depois, ela chega depois dos convidados, ela chega depois, ela chega depois, sempre depois. E aí alguém diz: não, é porque ela estava se arrumando, trocando lá, vestindo o vestido de noiva, estava lá se maquiando, aquela coisa toda. Sabe por que Jesus não veio? O noivo está pronto. Ou você pensa que Jesus não está pronto? Não, não aconteceu o arrebatamento da igreja porque Jesus não veio, porque Jesus não quer vir, ele não quer vir. Irmão, Jesus está, olha, eu não vou dizer louco, mas irmão, ele está com pressa, ele está com pressa para vir. Mas por que ele não veio? Porque a noiva não se aprontou. A noiva que não está pronta. O noivo celestial está pronto para vir, mas a noiva não se ataviou. Ataviar aí, na linguagem clássica da Bíblia, significa a noiva se preparar espiritualmente. Paulo fala lá que a noiva tem que estar sem ruga, sem manchas ou coisa semelhante. A noiva tem que estar ataviada, pronta, com o coração limpo. Não adianta você ficar na igreja 30 anos e nunca se dispor em obedecer a Deus, obedecer a palavra. Não adianta, irmão, não adianta. Jesus vai vir, você vai ficar. Se eu fosse você, corria a todas as pessoas a quem verdadeiramente você ama e alertasse ela: você está perdendo seu tempo na igreja. Você está perdendo seu tempo na igreja. Porque você está na igreja, mas não está obedecendo na íntegra a palavra, obedecendo a Deus, irmão, é uma perca de tempo. Antes, vai lá ganhar o mundo, vai aproveitar o mundo, vai ganhar o mundo, não adianta, porque você vai ficar com um pé na igreja, outro no mundo, e vai perder a sua salvação. Por quê? Porque era apenas mais um religioso. Então, vamos tomar muito cuidado. Outro sim. Qual é a maior razão para confiar na promessa da segunda vinda de Jesus? Qual é a maior razão para você confiar na promessa? Olha o que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, verso de número 25. Olha o que o apóstolo João disse. Ele diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Ô irmão, dá para você confiar em Deus? Você acha que Deus, que a Bíblia diz que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, se acha que Deus não é fiel para cumprir a promessa que ele fez? João diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ontem eu li aqui João capítulo 14, versículo de número 18, João
evangelista escreveu, 14, verso 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Você acha que Deus não é fiel para cumprir esta palavra? Fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Escute bem, o que, pastor? Deus tarda, mas não falta. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Esta frase é totalmente equivocada. Mas por quê, pastor? Como assim? Assim como Deus não tarda, Ele também não falta. O Senhor não demora a cumprir suas promessas, como pensam alguns. Ontem eu li também esse versículo e não comentei, só li ele na leitura oficial, tá? Abertura da palavra. Hebreus 10, 37. Deus não tarda a sua promessa, nem Jesus está tardando. Eu já disse, Jesus não veio ainda, porque a igreja não está pronta. Olha o que está escrito: porque ainda um poucochinho de tempo. Eu examinei no grego o que significa poucochinho de tempo. Um tempo reduzíssimo. Aí leva lá para a interpretação de Paulo. O tempo lá, o abrir e fechar de olhos, que é uma piscada que você dá, que os relógios não tem como computar uma piscada, que é tão rápido que não dá. Assim, é milésimo de tempo. Traduzido lá no grego como milésimo de tempo. Jesus está vindo aí, Ele não tarda a sua promessa. E aí está escrito: porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, o Senhor não é tardio, muito pelo contrário, Ele é paciente, porque deseja que todos se salvem. Por isso Deus está dando tempo para você. Você já pensou se Jesus viesse hoje? Será que você estaria na condição de subir? Será? Será que você tem consciência? Será que se Jesus voltasse hoje, voltasse aí de manhã, será que você subiria? Será que você subiria? Será que você tem essa consciência de que está totalmente preparado? Por isso Jesus não veio, para te dar mais um dia, para você refletir na sua vida, para você pensar. Olha para cá, para você se arrepender, tá? Porque Deus dá tempo, Deus é longânimo. Para você se humilhar, para você pedir perdão, para você se reconciliar com Ele. Por isso Jesus não veio hoje, te deu mais um dia. Então, aí está escrito: porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Olha o que diz a Bíblia. Eu estava lendo esse versículo hoje à tarde. Olha, é tremendo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, os versos 9 e 10. Olha o que está escrito. Por isso que é bom você conhecer a palavra de Deus com relação a esse estudo sobre a volta de Cristo. Irmão, a Bíblia está cheia de exemplos. Olha o que Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Pastor, que promessa é essa? Eu acabei de falar para vocês. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É a sua vinda. Gente, vamos conhecer a palavra. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Esse tempo atrás alguém chegou para mim e disse: pastor, estou achando que Jesus não vai voltar não. Eu falei: mas o que é isso, irmão? Por quê? Ah, pastor, não é hoje que eu estou na igreja, pastor, ouvindo falar que Jesus vai voltar, mas até hoje Ele não veio.
eu acho que ele desistiu. Acho que não vai levar ninguém para o céu, não. Falei, irmão, com relação a ir para o céu, você está com uma corda bamba. Jesus não veio, porque olha o tipo de conversa que você pronuncia. Você mesmo ficaria, porque você não está preparado. Por isso Jesus não veio. Está te dando mais um dia de arrependimento para você se preparar. Ó, está escrito aí, alguns a têm por tardia. O que é a ter por tardia? Dizer, não, Jesus não vai voltar hoje, não. Jesus não vai voltar agora, não. Ih, tem muita coisa para acontecer. Gente, pelo amor de Deus, tem mais o que para acontecer nesse mundo? Daqui a pouco não vai dar nem para você viver, nem para você comer. O que tem mais para se cumprir nas profecias bíblicas? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Olha na continuidade do versículo. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Porque Jesus não veio? Ele está dando tempo para você se arrepender. Olha para cá, por que Jesus não veio? Ele está dando tempo para aqueles que estão desviados da igreja, afastados dele, afastados de Cristo. Ele está dando tempo para eles se arrependerem. Por isso Jesus não veio. Olha o verso de número 10. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Como ladrão. Você sabia que o ladrão, ele não manda um aviso prévio. Ele não manda um recadinho pelo WhatsApp, ou pelas mídias sociais, pelo Facebook, ou um telefonema. Ele manda? Não, ladrão não fala isso. O ladrão vem, você está entrando com o seu carro na garagem, chega o ladrão, em cima de uma moto, ou dentro de um carro, chega e... Você não, assim, a vinda de Cristo, como você não sabe a hora, o dia que o ladrão vem para roubar a sua casa, ou para roubar você, tá? Assim Jesus vir. E eu estava pensando aqui que um dia o esposo da irmã Cília, o esposo dela, saudosa memória, estava passando uma ruazinha assim, perto de casa, não foi? Uma ruazinha assim, parece que ele saiu do mercado, foi, o ladrão chegou ali. Você vê que o ladrão chega numa hora que ninguém imagina. Ele chega subitamente. Assim está escrito que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão. Olha o que vai acontecer com a terra. E a terra e as obras que nelas há. Por isso, você viu esse vídeo aí no início do culto. Você viu? Isso aí é um xaropinho, tá? Isso é uma sobremesa só do que vai acontecer. As catástrofes serão de proporção, meu Deus do céu, não dá para imaginar na mente humana. Ó, as obras que nela há, na terra, se queimarão. Um carro se choca com o outro. Você viu o trem lá desgovernado, o avião cai e tal, e vai acontecendo em proporção mundial e cada vez mais terrível. Isto é o que diz a palavra de Deus. Caminhando para o final, olha o que diz a Bíblia. Apocalipse, no capítulo de número 3, o verso 11, está escrito assim: eis que venho sem demora. Eu estava estudando só esse versículo para ver se eu entendia melhor. E Deus me deu uma visão acerca dele. Eu encontrei associadas a esta declaração, olha para cá, uma bênção, uma promessa e uma oportunidade. Nesse versículo, vou recapitular. Examinando minuciosamente esse versículo, eu encontrei associada a ele
a essa declaração, eis que venho sem demora, eu encontrei uma bênção, uma promessa e uma oportunidade. Uma bênção, Jesus vem, amém? É uma bênção, irmão. Você vê tanto sofrimento que a gente passa aqui, tantas dificuldades, tantas decepções, sabe? Eu estava orando de manhã, Senhor, eu não vejo a hora que o Senhor venha. Pode vir para mim individualmente, me levar. Não tem problema, não tem problema. Paulo diz, o meu viver é Cristo, morrer é ganho. Ele estava dizendo, ó, se eu morrer, eu não estou perdendo nada, absolutamente nada. Porque estar com Cristo, disse Paulo, é muito melhor, é muito melhor. Então, ele diz, não é perda, eu estou ganhando. Ele diz, ó, o morrer é ganho. Morrer é ganho. Agora preste atenção. Então, você alcançar a promessa desse dia, a chegada de Cristo, é uma bênção. Então, eis que venho sem demora. O que é isso? Uma bênção. Em segundo lugar, uma promessa. Porque Jesus prometeu. Eu já disse, ele diz, ó, onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa, é uma promessa. Ele diz, ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. É uma promessa. Você vê como é uma promessa? Apocalipse 22, verso de número 12. Olha o que diz, Apocalipse 22 e 12. Olha o que diz, diz assim, eis que cedo venho. Numa outra tradução está escrito, eis que venho sem demora. A mesma coisa, tá? Eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Oh, meu irmão, é uma promessa. Ele diz, eis que venho sem demora. E é uma bênção, porque está escrito aí, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É uma promessa, é uma bênção. Mas eu percebi aqui, que é uma oportunidade da gente rever os nossos conceitos. Fazer um exame, olha para cá, introspectivo, retrospectivo e exteriorativo na nossa vida, para ver se Jesus vir hoje, nós estamos prontos para subir. É você, Paulo diz, examina-se, pois o homem é assim mesmo. Isso não é só para tomar Santa Ceia, não. Até porque Jesus pode vir no culto de Santa Ceia. Isso é você examinar a sua vida com Deus. Por que Jesus disse, eis que venho sem demora? Por causa do verso de número 12 e 13 do Apocalipse. E eu termino aqui. Depois nós temos um vídeo. Olha o que ele diz. Apocalipse 3, 12. Apocalipse 3, voltando para o verso 12. Olha lá. Quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Quem entrar no céu, irmão, está livre de todos os males, nunca sairá. Quem entrar, você lembra daquela parábola do rico e do Lázaro? Um foi levado ao seio de Abraão e o outro lá para o Hades. Aí o do Hades queria que Lázaro saísse de lá para molhar a ponta do dedo na água e refrescasse a sua língua. Aí o pai Abraão disse, não, meu filho, tu não está entendendo de escatologia, não. Não é assim. Os que estão lá não pode passar para cá. E nem os que estão aqui ir para lá. Quem for para o inferno vai viver a sua eternidade toda lá no inferno. Aonde o bicho não morre. Sabe o que é bicho não morre? A consciência. Ele vai saber por que está lá no inferno. Porque foi desobediente
a palavra de Deus, porque não viveu esta palavra na íntegra, aí ele vai saber por que está lá no inferno, por que ele foi para lá. O negócio é sério. Então, dele nunca sairá quem for para lá. Escreverei o nome dele, né? Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. É a cidade, é a habitação dos salvos. E que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Ou seja, vai receber o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, e ele diz também o meu novo nome. Verso de número 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer, pastor, mas hoje é o Senhor que está falando, nem é o Espírito. Continue nesta sua demásia desobediência. Continua, não, é o pastor que está falando. Todas as vezes eles falam assim, e às vezes ele desabafa, ele fala. Continua, não tem problema não. Um dia você vai lembrar dessa palavra. Eu ainda vou mostrar que no juízo, quando alguém querer se excusar, dizer não, mas eu nunca ouvi a verdade, vai aparecer alguém como júri, ou jurado, como queira, dizer não, mas eu falei a verdade para você, eu preguei. Vai aparecer pastores, Carlos, naquele dia, e colocar a mão no nariz de alguém e dizer não, eu preguei sem medo de errar as verdades de Deus para você. Você que endureceu a serviço e não quis obedecer. Você estava na igreja como religioso, mas você nunca me levou num compromisso sério. Você estava lá usando as minhas palavras, cantando, até pregando, até tomando santa ceia, tinha carteirinha de membro no bolso, mas nunca obedeceu a minha palavra. E sabe qual será a palavra? Vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Que Deus nos ajude a entrar no céu. Eu não quero dizer que Deus nos ajude a ficar rico. Se eu pudesse abrir mão de tudo para começar novamente, pregando essas verdades bíblicas e trabalhando na roça e correndo, descendo do caminhão de pau de arara para pregar o evangelho, eu faria. E eu faria novamente tudo de novo, porque eu sempre quis e sempre fiz o meu melhor para Deus. Sempre eu fiz o meu melhor para Deus. Sabe qual será a maior decepção de um pastor? Sabe qual será a maior decepção de um pastor? Vai ser no dia do arrebatamento da igreja. Tanto que ele molhava a camisa, o paletó, pregando as verdades de Deus, e a metade da sua igreja ficar no dia do arrebatamento. A metade das pessoas ficarem, porque eram apenas religiosas, cantava, sabe, usufruía das atividades da igreja, fazia isto ou aquilo, mas nunca fazia para Deus, fazia para si mesmas. Então, a maior decepção de qualquer, eu não estou falando apenas de mim, a maior decepção de qualquer pastor no dia do traslado da igreja, é ele ver que poucas pessoas da igreja ou das igrejas que ele pastoreou durante o seu ministério, subiu no dia do arrebatamento. Vai ser a maior decepção. E para aqueles que ficarem, vai ser a maior decepção. Eu dizer, poxa, fiquei 30 anos na igreja. Eu era até filho e filha de pastor.
Eu era neto de pastor, filho de pastor, meu avô era pastor, minha avó era pastora. Ficar tanto tempo na igreja. E eu fiquei, porque eu nunca fui crente na minha vida. Eu nunca me converti de verdade. A maior decepção de um pastor é quando Jesus vê a igreja, poucas pessoas da igreja subir. E a maior decepção de um cristão, tá? De um cristão, é quando Jesus veio e ele ficar porque não está preparado.